Está começando o CDPcast, o podcast do Clube dos Produtores. Fala, turma! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Santos, eu sou idealizador aqui do Clube dos Produtores e tô com Saulão aqui para mais um episódio do CDPcast. E aí, Saulão, massa? Fala, turma! Bom demais estar com vocês por aqui mais uma vez, continuando a nossa segunda temporada aí de podcast, né? E a gente fala aqui com quem, Rafa? A gente fala com especialistas, né, que têm um conhecimento que é valioso, que é útil na vida das pessoas e que eles desejam, de fato, aí transbordar esse conhecimento através de cursos e mentorias online. Então, se você é essa pessoa, se você quer ter mais informações sobre como é que isso é possível de acontecer, aqui na descrição tem alguns links. Quem sabe você pode até ter uma reunião individual conosco para a gente poder entrar mais profundamente aí e pessoalmente no seu projeto. Exatamente. Beleza? Do lado de cá, a gente implementa a estrutura de vendas e acompanhamos até a meta dos 100 mil de faturamento acumulados. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre isso. 100 mil de faturamentos acumulados. A verdade que nunca te contei. Aquela headline matadora, né? Clássica. A verdade que nunca te O contei. segredo oculto dos 100K, né? É verdade. Mas assim, a gente pensou sobre isso porque existe muita confusão quando o assunto é uma meta, né? Às vezes as pessoas confundem a meta e aí acabam se perdendo no caminho. Então, Como assim confundem a meta? confundem a meta no seguinte sentido, que é uma coisa que eu ia te perguntar. A importância de você ter a meta, mas entender, aproveitar a jornada, não é? Então é você, beleza, ter a meta, focar na meta, mas entender que existe um caminho até lá. Então, como é que funciona isso? Como é que a pessoa pode acabar, de repente, se perdendo no caminho por esquecer de dar um passo atrás do outro e se manter só olhando para um lugar, não é? Entendi. Eu tenho duas filhas. Uma Lulu tem 5 anos, Juju tem 8 anos. As duas começaram a aprender a andar de bicicleta sem rodinha aos 3 anos de idade. E o meu processo de ensinar a andar de bicicleta sem rodinhas, ele é pouco convencional. Como é que eu faço? Eu arranco a rodinha. Sim. Não tem aquilo de ficar andando com a rodinha para depois tirar e anda só com uma e vai pegando o jeito. Meu processo é arranco a rodinha, pego pelo pescoço aqui e criei um mantra dizendo: mantenha a bike no centro, não tira o pé do pedal. Mantenha a bike no centro, não tira o pé do pedal. Então elas vão andando e repetindo o mantra de modo que no mesmo dia que o processo é iniciado, elas estão andando sem rodinha. Elas dão, pelo menos, minha meta é fazer elas darem, eu do lado delas, solto o pescoço dela depois de várias voltas, solto e dou 20 passos ao lado da bicicleta dela, sem ela cair. Essa é a minha meta para o primeiro dia. E 100% das vezes tive sucesso. Eu tenho 2 filhas, mas já ensinei isso a várias amiguinhas das minhas filhas. Que, por uma razão, não tinha pai e tal. A mãe era, enfim, viúva, lá no condomínio. Não é? E já fiz isso outras vezes. O que é que eu estou querendo dizer, ilustrando com esse exemplo? Que a gente precisa ter entendimento da jornada a ser construída. A minha meta final é dar 20 passos ao lado da bicicleta sem que eu preciso tocar nela e, obviamente, sem a criança cair. Essa é a minha meta para esse primeiro dia. Agora, existem etapas anteriores a serem construídas. E a primeira delas, sabe qual é, Saulão? Eu sempre pergunto para as meninas o seguinte: você quer andar de bicicleta sem rodinha? Elas têm que dizer sim, eu quero. Sim. Sim, eu quero. Porque sem o querer declarado, não inicia o processo. E várias vezes eu digo: não quero, tio, eu tenho medo de cair. Tá tudo bem, a gente não vai agora. Tá tudo bem. E as meninas ficam lá insistindo: não vai, papai vai lhe ensinar e não sei o quê. Eu digo: não, meu amor, não tá ainda no momento dela. Então o primeiro ponto é querer. Sim. Querer. Quando ela quer, aí a gente inicia o processo. Então, quando é que existe a chance de se perder, Saulão, que você perguntou aí? Uhum. Quando não há clareza de onde você está e de qual é o seu próximo degrau. Então, vamos lá. Chegam vários tipos de mentorados em vários níveis, certo? Sim. Tem aquele que, por exemplo, já tem uma estrutura, ele já tem página,
ele de alguma forma já fez tráfego, ele de alguma forma já se ali aventurou oferecendo uma mentoria, um curso tal. Esse cara está no nível de jogo. Então, sucesso para esse cara, próximo degrau para esse cara, é ele melhor otimizar o que ele tem, às vezes desconstruir para construir, às vezes otimizar e colocar ele para vender. Mas para quem está chegando, Saulão, no começo, que é um especialista, que tem conhecimento valioso, que pode ser útil das pessoas, e ele quer transbordar isso, mas esse cara não tem nada, ele é grande no offline. E aí? O próximo passo dele já vai ser vender? Não. O próximo passo de sucesso dele vai ser, cara, tu tem um domínio, tu tem meio profissional. Então, esse cara aqui, ele vai passar por uma jornada um pouquinho maior. Ele tem mais degraus a subir. Então, um cara que chega nesse nível, tá tudo bem. Se ele passou pelo nosso filtro, ele é um real candidato, agora mentorado, vamos passar com ele pelo processo. Então, a gente vai checar domínio, configuração de e-mail para ficar tudo certo, criação de posicionamento, trazendo quem ele já é no offline. Não é? Às vezes a pessoa já chega até com isso aqui, beleza. Às vezes a gente abre um domínio novo para criar estrutura, não é? Do digital sem mexer na do offline, não é? Criamos portal de membros junto com esse cara, deixamos tudo redondo. Então esse é o primeiro degrau desse cara. Ou seja, se não houver consciência do processo que vai ser construído, sabendo de onde você está partindo, é possível que você já chegue querendo fazer 10 mil na semana seguinte. Não é? E muitas vezes a gente confronta as pessoas dentro da própria sessão no seguinte sentido: bom, eu quero alcançar 100 mil reais. Minha meta é fazer 100 mil reais nos próximos 6 meses. Ok, quanto você fez nos últimos 6 meses? Não, eu não vendi ainda, não comecei ainda. Ok, e de onde tu tirou esse número de 100 mil nos próximos 6 meses? Então, se não houver uma clareza com relação a isso, a gente começa a ter frustração. Porque o que é a frustração? É você setar alguma coisa e não alcançar aquilo lá. Então, quando a gente fala que acompanha até os 100, vai ter mentorado que vai alcançar isso com 2 meses. Vai ter mentorado que precisa de mais tempo. É lógico que, poxa, o nosso intuito é fazer com que ele alcance dentro do prazo de 6 meses, porque a gente quer a renovação. Sim. A gente quer que a pessoa entre e alcance e renove conosco quando chegar o período de renovação. É lógico que a gente quer isso. Só que a gente precisa entender. Cada um está no seu momento de jogo. Sim. Lembra daquele nosso mentorado que enfrentou uma questão de saúde? Sim. Entende? Ele parou quanto tempo? Parou, acho que foi mais de um mês ou 2, né? 50 dias. 50, 60 dias ali parado. Agora, questão de saúde, aí não tem o que fazer, né? Entende? Então isso é a vida acontecendo. De fato. E aí isso me traz uma outra questão, que é o seguinte, né? Então, há pessoas e pessoas, né, que chegam aqui para conversar com a gente. Agora, eu vou escolher aquelas pessoas que são, como é que eu posso dizer assim, né? Desalinhados é para ser gentil. É para ser gentil. Mas para aquelas pessoas que estão afim e que são tipo, pô, beleza. Tem 2 tipos que eu identifico que são interessantes. Um é mais raro, que é o segundo. O primeiro perfil são pessoas feridas. Vamos conversar mais sobre ele. Que, enfim, o mercado já investiram muito no mercado, já participaram de várias mentorias, não tem resultado, e é muita promessa e tudo mais e tal e coisa. Então, elas chegam feridas, e aí a promessa é forte. E você, olha, a gente vai acompanhar até os 100k. Ah, mas já me prometeram algo parecido. Falei, então, pode até ser parecido, mas alguém falou que ia estar do teu lado até chegar lá? Não, isso não. Então como é que a gente lida com essa, não a gente, né, mas como lidar com esse, de repente, com esse sentimento? Né? Tipo, poxa, a pessoa, às vezes eles têm um negócio legal, assim, pô, que produto interessante, que coisa interessante, mas aí tá aquele lance, né, que a gente não pode querer mais que ele, né? Sim. Então como é que ele poderia lidar com isso para de repente, não, talvez nem com a gente, mas simplesmente não desistir? Sim. Precisam ser analisadas algumas coisas, Saulão. A gente gravamos um episódio desse podcast com uma mentorada nossa, a ela, que ela entrou primeiro num produto de atalho, que foi o Funil 150k,
E ela disse, olha, eu comprei, mas eu não apliquei. Então, volta para aquele lance. Você quer andar de bicicleta sem rodinha? Sim ou não? Por que Jesus, quando chegou na frente do cego, perguntou assim, o que queres que eu faça? Uhum. Ora, não é óbvio, bicho? Eu sou cego. Eu quero enxergar. Nem todo cego quer ver. Exato. Então, a primeira análise autocrítica é: eu fiz o que tinha que fazer nesse camarada que eu disse que eu não tive sucesso, nessa mentoria que eu disse que eu não tive sucesso, e aqui você sabe que eu bato sem dó na galera que entrega a mentoria, tamanho único, 80 pessoas na sala e Sim. encontro quinzenal. Eu bato pra galera que já está no outro nível de jogo, porque esse formato pode funcionar muito bem para quem está no nível mais inicial da parada. Pode ser interessante, porque você vai ouvindo a dúvida de pode tirar uma dúvida que você eventualmente tenha, aí que esclarecer algo que você nem sequer tinha ideia que existia. Então, para o nível inicial de jogo, esse formato faz sentido. Mas para o nível que nós jogamos, colocar o nosso mentorado, se nós se vimos num grupo do Zoom com 80 pessoas, não faz o menor sentido. A galera não quer mais isso, certo? Que é a nossa galera. Então, nós servimos esse tipo de pessoa. Então, primeiro é essa análise. O que é que eu estou dizendo que não deu resultado? Fui eu ou foi a pessoa? E aí, às vezes, acontece, na maioria das vezes, ser os dois. A pessoa fala assim, cara, eu tenho a minha culpa, mas eu também, bicho, eu até tentava levantar a mão no Zoom, mas eu só tinha 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no máximo, porque eu ficava constrangido de passar mais tempo do que isso. E não avancei. Terminou o prazo, bateram na minha porta perguntando se eu queria renovar, eu disse que não. Então, o primeiro ponto é esse. Fazer uma análise crítica da sua performance versus da entrega da pessoa, enfim, de quem você contratou. Certo? De onde você entrou. Então, quando a pessoa chega e está assim, na dúvida se aquilo é para ela, ela precisa olhar e entender o seguinte, olha só, o que esse camarada está me propondo? Eu entendo que vai me levar para onde eu quero ir. É o que eu quero para o momento. Saulão, a gente lida com adultos. Quantas vezes dentro de uma sessão a gente treina e a equipe entende isso, chegar e falar assim, Saulão, olha só, se você percebeu que o camarada não é do programa individual, vai pro Unlock. Programa Unlock. Programa de mentoria, então oferta mentoria. Quantas vezes, Saulão, a gente chega numa situação dessa e analisando o caso da pessoa, a gente diz assim a ela, olha, talvez o seu primeiro passo não seja esse. Talvez o seu primeiro passo seja esse aqui. Ou às vezes, quando a pessoa chega e diz assim, cara, eu não faço só, então diz, ó, a gente tem essa possibilidade aqui. Mas pelo que você falou, o que você precisa no momento que vai te levar para onde você quer chegar é o programa individual de mentoria. E aí esbarra no fato dela conseguir pagar ou não, mas esse é um problema do lado de lá. Sim. Entendeu? Então, segundo ponto, então, é esse. Com quem você está tratando ali, falando, conhecendo, vai te levar para onde você quer ir, é uma análise que você precisa fazer. Se for levar, Saulão, bicho, tu tem que ir. Tu tem que ir, bicho. Tu tá entendendo? Vamos lá, se parar para pensar, eu já te contei isso aí, eu já contratei muitas mentorias, muitas mesmo, certo? E uma delas eu paguei 30 mil para 3 dias. Eram 3 dias full time, que a pessoa viria até mim, passaria comigo 3 dias e foi muito massa. Mas eu passei uma semana segurando esse dinheiro, não vou fazer o Pix hoje. Eu já te falei isso. Vou fazer hoje. Não, amanhã eu faço. Vou fazer. Ia nessa, até que um dia eu cheguei e falei, não, vai e vamos. Paguei 30 mil no Pix, é um carro popular, usado, né? Porque novo não existe. Não existe mais carro popular novo. Mais popular. Então tá, um carro popular, usado, no Pix, para 3 dias. Então, às vezes, Saulão, quando você tá ali numa decisão como essa, o que é que precisa ser ponderado? Bom, se eu botar... Aí a dúvida que vai ser a seguinte, eu vou botar esses 30 mil em anúncio. Porra, se eu botar 30 mil em anúncio, eu vou fazer isso daqui e tal. Aí a pergunta que eu me fiz era, bicho, mas se eu botar 30 mil em anúncio, que eu já fazia isso, eu já botava 30 mil em anúncio. Se eu botar mais 30 mil em anúncio, eu vou chegar no mesmo canto que eu tava.
Eu vou andar em roda. Eu vou pagar 30 para eu sair dessa roda. Sim. Aí foi quando eu tive clareza e disse, eu vou. Porque para pagar 30 para sair da roda vale a pena. Para pagar 30 em anúncio e voltar para o mesmo canto, não é só sobre onde colocar dinheiro, é sobre quem você vai estar do outro lado para te orientar. Vieram 2 pessoas, a gente sentou durante 3 dias, foram 72 horas, valeu a pena. Eles me abriram horizontes e possibilidades que eles não me prometeram dinheiro. Você vai faturar tanto. Eles não me prometeram isso. Eles construíram a estrutura, eu não faturei com a estrutura que eles construíram, olha que interessante. Eles escreveram ali um roteiro, eu tenho isso registrado até hoje. Escreveram o roteiro, fizeram o tráfego, não funcionou. Porque eles adotaram uma linguagem, de novo aquele lance, a gente concebe a copy manager. Por isso que eu falo, Solon, é muito foda, né? Agora, olhando para trás, eu vejo o que é que a gente faz. Por que eu falo tanto de se apropriar do texto? Porque já fizeram isso comigo uma vez, eu estudei o que tinha que estudar, mas o que estava escrito não era eu. Não funcionou. Eu paguei pelo anúncio, paguei o tráfego, entrei na sala e não tive uma venda. Aí que foi que eu fiz? Mergulhei, baseado no que eles construíram, mergulhei, estruturei da minha forma, adicionando a minha, como é que a gente chama? Autoralidade. A autoralidade. E aí o negócio funcionou. Aí eu fiz 70 mil no final de semana. Então eu paguei 30, implementei não funcionou, na segunda eu revisitei, faturei 70. Paguei 30, faturei 70, bom, já ficava legal que era 40 mil. Mas não foi só isso. Foi a rompida do ciclo que eu tava. Então precisa ser analisado isso, Solon. Isso que tu falou me trouxe uma outra questão aqui sobre essa verdade, né, sobre alcançar os 100 mil, que é que, fatalmente, pelo que eu percebo, tá? Tirando aquele especialista que obviamente que tem suas exceções ou seus modos, né? Que é aquele cara que é essencialmente só especialista, plugou um coprodutor ali, um bom coprodutor, e o cara não faz nada do bastidor, não sabe de nada do bastidor, confia 100% no coprodutor e alcança o resultado. Ok, tirando esse cara, o especialista que chega lá, ele fatalmente entende do que está acontecendo. Tal qual você disse aí. Por quê? Porque você investiu, o que eles fizeram no primeiro não deu certo, mas você entende da coisa. Você consegue adicionar você naquilo. E isso é punk. Porque o que eu vejo é muita gente chegando, querendo alcançar resultado, às vezes sinceramente, ou às vezes só por mera e pura ambição do modo negativo, mas não está disposta nem a se debruçar para dizer assim, não, eu vou fazer o que tem que ser. O que é que eu tenho que fazer? Sim. Você precisa entender algumas coisas. Então é tipo assim, criei a copy mais para você. A gente tem até um membro do Sprint que eu achei bem interessante o que ele fez. Entregamos a copy mais para ele. Quando ele devolveu, eu fiz, caraca, velho, eu tô conseguindo ver o cara aqui. Sim. Ele fez ajustes ali que eu, tô conseguindo ver. Mas tem gente que não quer fazer isso. Sim. Que não quer se colocar ali, quer só aqui. Sim. E não, eu quero fazer aqui, evito que eu tenho que gravar. Então, o que é que tu pensa disso? Eu imagino que o cara que, além de saber fazer, se dispor a querer fazer, ele tem muito mais chance de chegar no resultado. Não tem como a gente querer pelas pessoas, Solon. Não tem como. É algo inerente. Igual como a pergunta do você quer ou o que quer que eu faça. É a mesma coisa. A gente não pode querer mais vender do que o cliente comprar. A gente não pode querer mais a meta do mentorado do que ele próprio. Quem tem que querer a meta é o mentorado. Quem tem que estar com fome é o mentorado. Quem tem que estar com... Às vezes o cara tá com queijo, com a faca na mão, mas não tem um queijo. Às vezes tem o queijo, mas não tem a faca. Às vezes tem a faca e tem o queijo, mas não tem fome. E é esse o perfil do cara que não dá certo, bicho. E você pode achar o que você quiser, achar que é balela, que eu tô com um papo de coach aqui. Dane-se, meu irmão. O ponto é, quem não tem fome não faz nada, bicho. Quem não tem fome não faz nada. Quem tem fome dá um jeito, Solon. Quem tem fome vai descobrir uma maneira de fazer tal coisa que vai conectar ali. Quantas pessoas a gente já recebeu? A gente já tinha dito não
na reunião, mas aquela pessoa estava com fome suficiente para abordar a gente de outras maneiras. E da forma que a pessoa chegou, cara, foi tão massa que a gente disse, pô, bicho, esse cara merece entrar. Não é, acho que vamos ser sinceros aqui, Salão, como a gente sempre é, não é uma questão de escassez de vagas. Sim. No programa Individual Mentoria porque aí e no Sprint, porque são programas que a gente tem um acompanhamento individual, não é individualizado, é individual. Agora, Unlock, Funil 50K, qual é a escassez de vaga que tem nisso? Não tem, é um portal de membros com um link, velho, o cara compra e vai, não tem escassez de vaga. Certo? Então o cara abordou a gente de uma maneira tão legal que não tinha como o cara não entrar. Então às vezes o que falta é fome. Precisa de fome de fazer acontecer. Sim. Entendeu? E às vezes é nítido quando o cara tem. Sim. Entendeu? E Sim. também quando o cara não tem. E é interessante que parece que tem os dois lados, aí trazendo para uma realidade mais palpável aqui, tem gente que tem a fome de fazer acontecer, mas não tem o recurso, né? Chega alguns assim, que você tipo, o cara realmente quer fazer, mas ele não tá no momento financeiro de investir, e mesmo que ele tivesse no momento, isso é punk. E esse alinhamento é importante também, que a pessoa tem que ter dentro de si, que a gente encontrou alguns assim, que eu não tenho como investir agora, por quê? Porque eu sei que, além do investimento, por exemplo, no programa, eu sei que eu vou precisar investir em tráfego, investir na estrutura. Existem investimentos que são inerentes a qualquer negócio. Sim, é legal a gente fazer um episódio só sobre investimento. Só sobre investimento, Por quê? O cara não tem, ele não tá no momento ali, apesar dele ter a fome de fazer. Sim. Mas, infelizmente, naquele momento não dá. Já o contrário também é verdadeiro. Sim. Às vezes o cara tem, mas não tem a fome. Por isso que são 2 critérios. Exato. Por isso são 2 critérios. Fala pra galera quais são os 2 critérios que a gente... Que é ter entrega? A ambição e a possibilidade. Possibilidade financeira e ambição. Então, se a pessoa reúne, eu tenho possibilidade financeira e eu tenho ambição de fazer acontecer, bicho, essa pessoa junto os 2, ela entra num programa de maior proximidade. E o que é o programa de maior proximidade? É velocidade. Sim. Eu contratei 3 mil por 3 dias. Aliás, 30 mil por 3 dias. Ah, meu Deus, é pouco tempo. Meu irmão, esquece o tempo. Eu pagaria até mais se fosse em 2 dias. Porque seria um dia menos comigo. Eu não tô querendo fazer MBA. Eu não quero uma carga horária. Entendeu? Sim. Eu quero resultado. Por que a galera paga encapsulado? Porque eu quero tomar uma cápsula e dormir e meu cabelo crescer. Minha barba crescer. Sim. Né? Minha bunda aumentar. Minha barriga secar. Com uma cápsula. Isso é o auge do que a gente pode chamar de, literalmente, pílula. Entendeu? E na pílula, nesse caso aí, foram 3 dias. Entende? Então, quando a gente olha e diz assim, você tem ambição, você tem a possibilidade financeira de fazer as coisas, e você tem que ter cuidado com o seguinte, às vezes a sua condição não permite, mas você não pode viver de condição, você tem que trabalhar e entender o seguinte, olha, a minha condição hoje eu vivo num lugar ruim, eu tô com problema em casa, eu tô estressado, tô dormindo mal. Essa é a condição. Mas você precisa reunir recursos para poder sustentar suas ambições. Então, se você depende de condição, você vai ficar onde você tá hoje. Você fica onde tá. Você tem que olhar e dizer assim, olha, as suas ambições precisam ser sustentadas. As aspirações e as ambições você tem que arrumar jeito para ir. Senão você vai viver de condição. Você está ouvindo o CDPcast, o podcast do Clube dos Produtores. Você está curtindo o conteúdo? Então não se esquece, tá bom? Nós servimos especialistas que têm um conhecimento valioso, que possa ser útil na vida de outras pessoas e quer transbordar esse conhecimento através de cursos e mentorias online. Portanto, se você é essa pessoa, acessa o descritivo desse episódio. Lá vai ter um link que você pode agendar uma reunião para que a gente possa conhecer mais sobre você, sobre o seu projeto e você possa conhecer um pouco mais sobre a nossa forma de conduzir você nos nossos programas de acompanhamento e de mentoria.
Então, reúna as possibilidades que tem, de repente começa a fazer um dinheiro da primeira forma, que Saulo Jeito é muito direto ao ponto. Quando o cara chega assim, diz assim, ó, cara, eu não tenho, queria, mas eu não tenho. Cara, tá tudo bem. A gente não é aquele tipo de pessoa que fala assim, quem quer dar um jeito, pega cheque especial e vem. Jamais a gente vai falar isso. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A gente acaba sempre recusando. Jamais. A pessoa que diz assim, vou pegar um empréstimo, não pegue. Vou pegar não sei o que, não pegue. Por quê? Porque a gente não acredita no processo? Não. Porque o cara já vai entrar com a corda no pescoço. É muito mais difícil quando o cara começa com a corda no pescoço. Muito mais inteligente ao invés de você entrar na mentoria, pagar 15, 20, 25 mil, o que é que você faz? Pega a etapa anterior, Sim. paga 5, 6, 7 mil e começa daqui. Cara, tá pesado isso aqui, paga 1.000, 2.000, 3.000. Veja, saímos de lá para cá. E aqui você começa e começa bem. Na verdade, isso aí que tu falou me trouxe até o pensamento do seguinte: ele não está em condições agora, só que se ele for levar em consideração a condição, ele não sabe onde é que está. Então, peraí, então eu tenho que dar um jeito de chegar na minha missão. Tá. Qual é o jeito mais próximo? De repente, entrando no produto de menor proximidade. Só que, poxa, eu não consigo fazer sozinho. Aí você já se quebrou. Sim. Você tem. Não é eu não consigo. Eu tenho que fazer. Sim. Eu tenho que fazer. Porque, sobretudo, no nosso jeito aqui, a gente entrega muita coisa para copiar e colar. Mesmo nesses produtos de atalho. De atalho. Funil sem da capa, Por exemplo. Então, pô, o cara consegue copiar e colar. Então, meu irmão, vai. Agora veja, ou se você não tem dinheiro para dedicar, automaticamente você vai ter que dedicar o quê? Tempo. Se você não tem nenhum nem outro, então você está vivendo num mundo diferente do nosso. Fantástico mundo de Bob. Exatamente. Exatamente. Então, assim, aí sim, nesse caso, entra o burro do Shrek. Sim. Quem quer dá um jeito. E eu tenho um jeito. Então, tipo assim, se você não consegue entrar, que você adora, e é massa isso demais, quase todo mundo, 100% das pessoas que a gente conversa, no final dizem, caramba, eu adoraria a mentoria. Ou entram, ou dizem, eu adoraria, mas não dá. Quando o cara não entra, ele sempre diz, eu adoraria. Então, cara, aí você tem duas opções aqui. Beleza, você não vai entrar na mentoria, tá tudo certo. Agora, o que é que tu vai fazer para avançar de alguma forma? Pô, o teu conhecimento é massa, quando o cara é massa, né? Sim. Teu conhecimento é massa, tu vai ficar parado, tem que fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Aí complica. Complica. Não tem como, Solon. Não tem como, bicho. Ó, eu lembro como se fosse hoje. O começo no digital, eu comecei com um computadorzinho, que era tudo em fraco todo. A câmera dele, eu não sei quem projetou aquilo. Em vez de ser em cima, na parte de cima do monitor, era na parte de baixo do monitor. Então eu fazia live olhando para baixo assim, entendeu? Uma internet que não era cabeada, uma internet que não era preparada para aquilo lá. Eu que escrevia as coisas, gravava, fazia transmissão, vinculava o OBS para mandar para o Facebook, para poder fazer a transmissão no Facebook, mandava e-mail marketing. Bicho, criava os anúncios, gerenciava os anúncios, criava o portal, personalizava o portal, gravava as aulas, editava as aulas, subia no portal. Entendeu, velho? E trabalhava. E entregava. Não, e trabalhava. Sim, trabalhava. Exatamente. Tinha um negócio físico. Tinha um negócio físico. E fazia tudo isso junto. Então, além de entregar. Entendeu? Fechar a turma e entregar. Então, o que acontece? Eu fazia. Agora, não podemos medir todo mundo na mesma régua, tá certo? Claro. Mas assim, o que é que eu começo a perceber? Começo a perceber o seguinte, o que sempre fez eu evoluir foi não olhar para o final da parada. Eu sempre olho para o próximo degrau. Então, claro, né? A gente estrutura lá, temos as metas, temos os alcances lá e tal, mas qual é o nosso próximo? O que é que a gente precisa fazer para alcançar aquilo lá? As pessoas já querem setar meta assim, Salão. Quero fazer 20 mil por mês. A meta não deve ser assim. A meta deve ser quantas reuniões eu preciso fazer para bater os 20 mil por mês. Então eu preciso fazer tantas reuniões. É isso que eu preciso fazer.
Eu preciso fazer reunião. Eu preciso trazer pessoas para o meu WhatsApp. Quantas pessoas eu preciso bater no meu WhatsApp para atender, para servir essas pessoas? Formato de venda consultivo, Sim. não é? Não um lançamento com uma parada automatizada e aquela parada toda. Não é que não funcione, mas é porque a gente termina tendo um... A gente merece também um episódio também, de repente, sobre isso, ao longo. Que é a questão do investimento. Uhum. Né? O mesmo dinheiro que você coloca de tráfego aqui, se você coloca numa venda consultiva, você fatura 2, 3 vezes mais. Né? Em vez de tentar com 5% de conversão, a gente trabalha com 30%, 40% de conversão. Sim. Muito menos tráfego, pessoas muito mais qualificadas, uma taxa de conversão maior. Uhum. Muito maior. Muito maior. Então, assim, são formas de jogar, não é? Então, mas a questão é essa aí. Se você não tem nem fome, aliás, nem tempo, nem dinheiro, meu amigo, você vive num fantástico mundo. Aí complica. Porque algo tem que ser feito. Né? Então, se você não consegue alguém para lhe acompanhar, automaticamente você tem que fazer só. E isso é... E mesmo com alguém acompanhando, Solon, olha o exemplo que eu trouxe. Os caras vieram, Sim. a gente concebeu, criamos, mas eu precisei colocar a mão, não para mudar, mas para adicionar a minha autoralidade, colocar ali quem eu sou. E quando eu fiz isso, funcionou. Então, mesmo com alguém assessorando, não é para você estar modificando o que a pessoa está fazendo, ou enfim, o que você contratou. Você contratou porque você acreditou naquilo ali e vamos embora fazer aquilo lá funcionar. Mas bicho, essa parte aqui, ó, não tá muito legal, velho. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu falo isso aqui com propriedade? Entendeu? Essa análise é necessária. Sim. Entendeu? Sobretudo quando, por exemplo, você é um especialista e você sabe como você fala, você entende aquilo lá. Agora, uma coisa, a Fê estava falando, eu não vou mudar o que o cara criou. Porque, por exemplo, se você geralmente contratou alguém, sobretudo uma assessoria, uma mentoria, por exemplo, em marketing, então é porque você tem alguma deficiência ali. Sim. Por que é que tu acha que tu vai saber mais do que o cara Sim. para mudar alguma coisa? Sim. No sentido estratégico, vamos dizer assim. Sim. Talvez você não saiba ainda, mas Sim. beleza. Aí você, agora, a sua fala, aquilo quem você é, para deixar claro, isso tem que... Eu sei, eu entendo, a gente já passou por algumas pessoas assim, que parece que tem uma dificuldade extrema. Assim, eu não consegui adaptar para o meu caso. Como não? Sim. Como não? Como não? Como é que eu não consigo adaptar para o meu caso? Sim. É só falar o que é que tu faz. Então me parece que o problema talvez esteja anterior. Sim. Será que existe realmente um conhecimento valioso? Sim. Você tem profundidade nesse conhecimento? Sim. Não é? Sim. Passa sobre aquilo que a gente já falou. Porque às vezes não é mudar a copy, mestre. Às vezes, Salão, por exemplo, uma análise mais pragmática e objetiva. Vou dar um exemplo prático. Mentorado nosso começa a rodar tráfego, começa a receber pessoas aplicando e na aplicação tem respostas. As pessoas estão falando ali. São pessoas reais que vieram por conta de uma promessa feita no anúncio. Uhum. Então ali não é mais teste. Sim. Ali já é um teste com viés de validação. Sim. Beleza, qual é o primeiro ponto ali de uma pessoa que está com fome? Cara, o que é que as pessoas estão respondendo aqui? Quais são as respostas que estão vindo no formulário? Estou notando que está se repetindo muito esse e esse e esse contexto. O que é que eu preciso fazer? Vou levar para os caras, para Rafa, para Saulão, e vou dizer, cara, vamos construir criativos assim, ó, pessoal. Isso aqui eu tive 10 respostas que trouxeram isso aqui, ó. É essa vontade que tem que ter. E não uma atitude passiva de dizer, qual é meu próximo passo? Entende, velho, a diferença? Tinha uma propaganda, velho, de um Kisuko, tu lembra? Jaime, Sim. Não sei quem tá com sede. Das antigas, né? Tu lembra disso aí? Né? Então, Jaime, não sei o que, tá com sede. Ou seja, atitude passiva, velho. Qual é o meu próximo passo? Não, bicho, olha, avançamos aqui, ó. Por isso que a gente coloca no nosso mentorado para acessar gerenciador de anúncio. Tá aqui o seu gerenciador, o que tá rolando é isso aqui, ó. O criativo que tá rodando é esse. Seu CTR tá tanto, olha aqui tua página, a página de agendamento é essa. Quando você for marcar com a agenda, não manda o cara perguntando, manda o link da agenda, profissionaliza a parada. Sim.
Para o cara entender. Aí o cara pega as informações que está tendo, pega os comentários que está vendo lá no anúncio e diz, bicho, estão trazendo muitas perguntas desse tipo aqui nos nossos criativos. Vamos gravar um criativo já respondendo essa pergunta? Entendeu? Esse é o ponto. A gente não promete gerenciamento de tráfego para ninguém. A gente vai construir a parada para levar as pessoas para perto. Cara, velho, é função de quem tá com fome olhar e dizer assim, dá pra gente melhorar aqui, ó. As pessoas estão falando sobre isso, vamos falar sobre isso. Entendeu? Esse é o olhar e esse é o posicionamento da pessoa que vai fazer 100, 200, 300, 500, 1 milhão. Porque é um olhar de quem está sempre observando, não para reclamar, mas para dizer, eita, dá para melhorar. Olha, essa abordagem aqui dá para melhorar. Entende? A gente está gravando um podcast hoje, certeza, hoje mesmo, a gente vai ver pontos, pô, essa câmera não ficou muito bem posicionada, ó. Fosse assim tal, a gente já poderia fazer melhor. Essa softbox aqui tá cagada, aquilo ali tá muito forte e tal. Mas não é com viés de reclamação, é com viés de, cara, na próxima a gente pode gravar sem isso, hein? Já meti a mão aqui, já derrubei o microfone aqui. Então a gente pode olhar a forma de dizer, cara, dá para melhorar. A nossa página não é a melhor do mundo. Só eu sempre falo isso, cara. Bom, dá para colocar ela aqui? Não. A nossa página não é a melhor do mundo. Vê se consegue alternar aí. Mas olha, não é essa. Mas olha, tem como complexar mais aqui a coisa. Mas é uma página que converte. É uma página que funciona, que tem as seções que precisam ter. Entende? Então aqui a gente tem uma alta taxa de conversão numa página que está bem construída, mas está longe de ser uma página que vai ganhar o prêmio de melhor design e... Entendeu, bicho? Mas será que é isso que eu preciso? Às vezes as pessoas se pegam também e isso impede a pessoa de fazer 100, 200, 10 mil reais porque a pessoa fica presa em detalhes. Entende? A gente tem vários casos nesse sentido. A gente pode dar vários exemplos nesse sentido. Mas é a pessoa que está pensando no fundo. Ah, não, vamos fazer um fundo em degradê, linear, radial e não sei o quê. Meu vídeo tem que ser na plataforma tal, porque... Meu Deus do céu, bicho. Esse é o cara que vai ter mais dificuldade de fazer. Ou ele pode até fazer 100, mas se ele tivesse 100 mil, mas se ele tivesse feito o feijão com arroz bem feito, ele teria feito 200. Ou já teria feito 200. Sim. Entende? Bem antes. E às vezes timing faz muita diferença. Às vezes faz muita diferença. Isso é verdade. E aí a gente entra já aí nessa fase final, né, fazendo um resumo, né, Rafa? Eu acho que o principal, né, que quem é mais safo e está pegando aqui os insights hoje, é que talvez o caminho para chegar lá comece na mudança da sua fome. E de você dizer assim, porque veja, a gente não é aquele que diz queime a ponte, não é aquele que diz tem que fazer, se esforce a todo custo, mas também a gente nunca disse que é fácil. Pode ser até simples para quem já passou pelo processo. Sim. Agora, é trabalho. É trabalho. Então, se você quer trabalhar para acontecer, Sim. Fatalmente uma hora acontece. Sim. E mentoria é trabalho, Solon. Mentoria é trabalho. Só que qual é o ponto? É um trabalho muito massa. É um formato que você escolhe como você quer entregar. Você quer entregar proximidade como nós entregamos, com grupos exclusivos, para cada mentorado com seu grupo exclusivo. Beleza. É um formato de você entregar. Agora, você não quer tanta proximidade? Tudo bem. Coloca um formato que você fica à vontade de entregar. Então, tem o ponto de você escolher a forma, você formatar de modo que você fique à vontade, e tem um lance de, no final das contas, ser um modo
de geração de receita e geração de valor, que você, no final das contas, vê o dinheiro, se enxerga o dinheiro, não é? Você fatura 100 e você coloca dentro, depois que tira os custos de tráfego, que tira imposto, que tira 70%, 75%, 80%, dependendo, no caixa da empresa. Entende? Então é um formato... Por quê? Eu sempre volto para essa pergunta. Certo? Você vê guru de PLR, guru de dropshipping, guru de venda de iPhone, guru de tudo que é tipo. Vendendo os formatos de trabalho deles, perfeito? Por que todos eles estão vendendo infoproduto, mentoria? Entende, velho? Porque existe um fato em comum, que é uma margem excelente. É um modelo de negócio que tem margem, que tem escala, que possibilita recorrência. Então, os maiores players nichados, por mais que ele trabalhe com e-commerce, que ele ensinem as pessoas a trabalharem com e-commerce, eles, em algum momento, os melhores, terminam montando uma mentoria para ensinar como fazer isso. Ou seja, ele deixou nesse braço aqui de atuar como e-commerce. Sim. E ele passou a atuar como mentor. E por que ele faz isso se ele tem um negócio que funciona muito bem? Eu não estou negando que o trabalho dele funciona muito bem, não. Eu estou dizendo que, cara, primeiro de tudo, não é porque tem uma porta que eu não posso abrir 2, 3, 4. Sim, claro. Que besteira, bicho, da galera que pergunta isso aí. Sim. Entendeu? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, esse mercado aqui, ele vai ter muito mais margem do que ele tem no e-commerce, isso eu garanto. Sim. Entende? Então, esse é nossa luta aqui, Saulão, de trazer pessoas e acompanhá-las até esse marco de 100 mil. É isso aí, pessoal. Então, mais um episódio entregue, né? Quem pegou os insights pegou, quem não pegou, assiste de novo, presta atenção. Né? E o que mais curtiu, deixa nos comentários, né? O que mais curtiu, curte, compartilha, deixa um comentário. Eu até tinha uma pergunta para deixar, né? Tipo assim, qual o tamanho da sua fome? Sim. Responde aqui nos comentários. Você realmente está afim de fazer o que precisa ser feito? Mas não responde supetão. Porque senão todo mundo vai dizer, tô. Eu tô. Entendeu? Mas às vezes para você dizer esse tô, você precisa abrir mão de outras coisas. Isso. Entende? Então, será que é um tô de verdade? Será que é um tô no sentido de dizer assim, ó, eu vou ter que abrir aqui, romper a minha linha do cagaço e começar a negar algumas coisas, não é queimar a ponte, mas negar algumas coisas do que eu já faço para liberar aqui minha agenda e começar a fazer. É uma linha de cagaço que precisa ser rompida. Exatamente. Entendeu? Então, se você for responder essa pergunta, responda com esse critério. E também diz pra gente se você já sofreu alguma coisa no mercado, né? Você já passou por alguma coisa. Me fala o que é que você... Enfim, qual é o seu próximo passo aí dentro dessa jornada rumo aos 100K. Maravilha, maravilha, meus amigos. Então é isso. A gente fica por aqui e a gente se encontra aí, de repente, no próximo episódio. Massa demais. Tamo junto, turma. Valeu. E você acaba de ouvir o CDPcast, o podcast do Clube dos Produtores.